Aqui e bora começar mais uma aula aqui do Técnicas de Invasão. E nessa aula a gente vai falar sobre Authentication Bypass, bypassar, burlar uma autenticação. É uma aula que eu gosto bastante esse tópico, tá? Porque quando se fala em autenticação, em bypassar, a gente ataca diretamente, é muito legal, o pensamento, né? A lógica, o código de um programador naquela aplicação. Então, como que ele fez a autenticação? O que ele usa ali, né, para autenticar? Como que ele pensa? Quais são as possíveis vulnerabilidades? No plural, porque é mais de uma possibilidade, né? Então, vulnerabilidades possíveis, brechas, né, formas de bypassar aí. Então, para a gente começar essa aula, uma coisa muito importante é você só entender, né, o que é autenticação. Então, um resumo de um parágrafo, de uma linha aqui, é verificar a identidade de um usuário para ter certeza de que ele, né, é quem afirma ser. Né? Então, a autenticação tem esse objetivo, verificar se aquela pessoa ela é quem ela afirma ser. Né? Então, autenticar isso. E hoje, a gente, quando pensa em autenticação, sistemas de autenticação, a gente tem, brevemente, né, 3 tipos. Que é a autenticação baseada no conhecimento, certo? Então, por exemplo, uma senha. O cara tem o conhecimento daquela senha, tem uma pergunta, né? Qual a sua senha? Ele informa e dessa forma a gente autentica ele. Tem também baseada na propriedade, por exemplo, um token ou um dispositivo. Quando você vai entrar com o carro numa garagem, você tem lá o token no seu carro. Aqui na Coreia tem muito, né? Então é baseada num dispositivo que tem no carro ali, instalado, que consegue autenticar e ter acesso à garagem, né? E também tem a autenticação baseada na característica, que pode ser uma biometria, um reconhecimento facial. Então, quando a gente pensa em autenticar, resumidamente, pode ter outras formas, tá? Mas vem esses 3 tipos, né? Baseado no conhecimento, na propriedade e baseado na característica. E cada um desses tipos, né, existem formas aí de a gente, de alguma forma, quebrar a lógica de quem criou aquele sistema de autenticação, ou cada um também possui as suas vulnerabilidades. Até muitas vezes, por exemplo, um sistema bancário, ele utiliza mais de uma autenticação. Ele usa a senha e também um token. E talvez a biometria. Às vezes eles juntam, né? Você tem que botar a tua senha, tem que botar o seu rosto, botar o seu dedo, tem que ter o cartão. Olha só, tu tem que ter o cartão da pessoa no caixa eletrônico, tem que ter a senha e às vezes o dedo também. Então a característica, a propriedade, o conhecimento e tal. É claro que numa aplicação web, né, num site, a gente tem muitas vulnerabilidades porque, diferente de um caixa eletrônico ali, um site ele muitas vezes vive, né, do que a gente fala, até uma regra de negócio para vocês aí, que é a conversão. No caso, quantas pessoas entraram e quantas compraram. Geraram dinheiro para aquele e-commerce, para aquela plataforma, conseguiram utilizar aquele serviço, né? Então, muitas vezes, quando um e-commerce implementa muito sistema de autenticação, a conversão ela cai muito, né? Porque não é todo mundo que consegue comprar, que consegue entrar, autenticar. A análise de risco ela pode banir muita coisa também. Então, hoje as lojas elas tentam sempre deixar lá a compra com um clique. Com um clique, o cara paga. O cara só bota o nome, o código do cartão, clicou, pagou. Né? Somente isso. Não tem muita análise, porque é muito melhor hoje em dia, tá? Isso é regra de negócio, tá, pessoal? É meio pesado isso, mas faz parte. As empresas preferem pagar 2 milhões de chargeback, de taxas, de golpes, tal, cobrir isso, do que perder 10 milhões de conversão por ser difícil comprar. Né? Então a aplicação web ela tende a ter muitas vulnerabilidades de autenticação, até para facilitar o processo de usar tudo, né? Não tem, tipo, imagina, você vai entrar na sua conta do Mercado Livre, você tem que botar uma senha, botar um dispositivo, botar a biometria, tem que ter uma maquininha em casa para entrar. Concorda comigo que o Mercado Livre não ia ser muito grande, né? Não ia movimentar muito, porque poucas pessoas conseguiriam utilizar. Né? Pensa na população hoje dos usuários com smartphone somente, com uma internet 3G não tão boa, sei lá, e aprender a usar agora a internet, não entende muito ali, às vezes nem e-mail sabe acessar. E as empresas querem vender e querem que essas pessoas consigam usar o sistema, né? Então eles têm que sempre facilitar
autenticação e essa facilitação para a usabilidade gera muitas vulnerabilidades. Beleza? Então, só uma navegada aqui nesse tópico, né? Então, agora que a gente já entendeu o que é autenticação e que existem 3 principais tipos, né? Vamos começar a falar sobre como bypassar sistemas de autenticação. Né? O que é Authentication Bypass? É basicamente contornar o mecanismo de autenticação. Essa é a definição aí de Authentication Bypass. E se a gente pensar, né, como um hacker aqui do Técnicas de Invasão, a gente sabe, cara, eu vou pegar na verdade aqui, se prepara aí, eu peguei 4 ou 5 reportes aqui de plataforma de bug bounty, pesquisadores, e antes de entrar na prática aqui, eu quero só te mostrar esses reportes, comentando com você o que cada um fez, porque existe uma coisa muito importante no Authentication Bypass, que a gente, como eu falei, né, a gente quebra a lógica do programador, a gente quebra o sistema, a gente hackeia. E o Authentication Bypass, cada programador tem a sua forma de criar e de pensar numa autenticação. Um programador pode ir lá e falar, cara, se a senha for igual à senha, ok. Se a autenticação dos 2 fatores for igual ao SMS que eu envio, ok. Mas eu envio SMS no código-fonte, eu enviei no e-mail, se estiver no telefone é isso. São várias variantes, né? Variáveis assim. E eu vou te mostrar aqui agora na prática alguns exemplos de relatório e depois a gente vai pôr a mão na massa aí, beleza? Mas é muito importante você ter essa visão aqui, tá? Primeiramente, olha só, um cara falou que ele quebrou a autenticação com 0 habilidades de hacking. Que parada louca, né? Como assim? 0 habilidades de hacking, ele quebrou uma autenticação e olha só a falha que ele encontrou para bypassar um sistema de autenticação. O que ele fez? Ele abriu um site e ele viu que quando você abria no mobile, deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Vou inspecionar. Até uma coisa legal, gente, sempre que você quiser ver um site, como que ele se monta no mobile, né, o layout, a arquitetura da informação, o código, você pode vir aqui no Dev Console, certo? Abre ele aqui e você clica aqui, ó. Tá vendo que tem tipo um celular aqui? Você pode clicar e selecionar em qual dispositivo você quer simular que está navegando. Então, eu quero, por exemplo, um iPhone SE. Você recarrega a página, né? E ele vai montar a página aqui, ó, o layout para um iPhone. Certo? Então, o que o nosso atacante ele fez? Ele basicamente tinha um site que ele utilizava que na autenticação pelo celular aparecia lá, cara, você quer autenticar com e-mail ou com celular. Legal. E ele pensou, cara, e se eu usar a autenticação do celular no computador? O que acontece? Então ele foi lá, abriu o site no computador, usando aqui, né, a opção aqui do mobile e tal, ele clicou e não precisou autenticar, ele entrou no sistema. Então ele abriu a versão mobile no computador, falou para autenticar com o celular e o login funcionou. Não precisou mais, né? Imagina, olha a quebra de lógica. O programador não esperava que o cara fosse utilizar o celular estando no computador. Seria para ser o e-mail, por exemplo. Então aqui é um exemplo, só para você ver, né? Com 0 skill e simplesmente quebrando uma lógica simples ali, né? Usando uma coisa que era para usar no celular, no computador, ele conseguiu ter acesso. Então é uma coisa para se testar também, tá? Ver como que é o recurso, testar recursos do mobile pelo computador, clicar, utilizar o layout mobile no computador. Muitas vezes sistemas de recuperação de senha no mobile eles fazem menos perguntas do que no desktop, porque tende a achar que no mobile é mais seguro o usuário que está tentando. Então, se você abrir um mobile para recuperar uma senha, para fazer uma operação, pode ser que seja diferente, né? O sistema de autenticação é um pouco mais simples também. Massa? Outra coisa agora, esse cara aqui, ele quebrou a autenticação baseada em cookies da sessão. Ele estava testando um sistema, né? Trabalha com pesquisa, e ele criou uma conta chamada Test1, que ele queria treinar, ele queria buscar, na verdade, uma falha IDOR. Então ele criou duas contas, né? A Test1 e a Test2. E ele viu que o cookie da sessão, quando o usuário estava logado, por exemplo aqui, né?
secreto.técnicas de invasão. Se eu vim aqui em inspecionar, vou abrir aqui deixa eu só tirar o mobile. Espera aí. Vou abrir aqui a aplicação cookies. Então aqui, ó, o cookie de sessão, né? Session ID e tal, depende de cada programador como nomeou o cookie, né? Ele percebeu que o cookie, tanto da conta 1 como a conta 2, ele era bem parecido, quer ver? Olha só. Ele fez uma variação pequena, né? O teste é um número que muda só. Ele viu que ambos os cookies, eles eram iguais, né? Mas ele não entendeu o que era. Tá, o programador criou um monte de número aqui, mas é parecido. Deixa eu criar outra conta, né? Ele foi lá, criou uma outra conta, teve um outro cookie e tal. E ele falou, cara, eu vou criar uma outra conta com o nome A. E depois de criar, no caso, né? O cookie era assim, ó, 6100, 6100, 6100. Então era como se fosse a letra A encodada, né? Ou seja, no cookie, o programador está fazendo referência talvez ao usuário da sessão ali e tal. Então ele viu que isso aqui representava o A. Beleza. Então, no caso, o nome de usuário ele era refletido no cookie da sessão. Legal. Então ele foi lá e criou com a letra B. Daí olha só, 6400, 64, era a letra B aqui, né? Daí ele percebeu que o A era o 6100 e o B era 6400. Então olha só, cada letra ele transformava num código, né, de 4 dígitos, certo? Então cada letra ele transformava num código ali de 4 dígitos. Nós pegava, por exemplo, a palavra B, BA, por exemplo, virava 6400, 6100. Legal. O que ele fez? Ele pensou, cara, eu vou criar um cookie para o admin. Eu vou escrever admin no usuário e vou criar um cookie. E ele viu como a aplicação encodava a palavra admin. Então foi mais ou menos assim, ó, 6100, 6400, 6D00, que é a letra D, 6900, 6E. Então aqui está escrito admin, né? Ó, admin, certo? Ele encodou a palavra admin. Só que na hora que ele fez isso, ele criou depois, né, ele encodou a palavra e ele criou um usuário com esse nome aqui. Ou seja, aqui, ó, ele criou um usuário dessa forma aqui, escrevendo no cookie admin. E quando ele recarregou a página, ele basicamente era dono do website. Por quê? O que aconteceu, né? No cookie da sessão, no cookie, ele escreveu literalmente admin. Então, dessa forma, o usuário admin, que quando o admin logava, o cookie escrevia, né, o código admin, ele escreveu aquele código no usuário e quando o usuário logou, ele simplesmente replicou, né, o código do admin. Ou seja, ele burlou um sistema de autenticação no cookie. A gente vai fazer isso na aula, tem um laboratório para a gente fazer na prática aqui, tá? Mas olha só, uma lógica sendo quebrada. Olha que legal esse pensamento. Bruno, tem uma receita para fazer isso? Cara, não tem. Talvez o cara percebeu isso e criou uma conta, viu que mudava, viu que repetia, porque não sei se o cara utilizou uma criptografia padrão, uma política, uma forma de programar, ou foi uma forma dele pensar, cara, eu vou fazer isso aqui. E, enfim, olha a vulnerabilidade aí, né? Então, não existe um padrão. É realmente o hackear, analisar e tá inspecionando, né? E vendo esse comportamento. Outro exemplo aqui. Esse cara aqui, ele conseguiu, tá? Na verdade, esse processo eu posso passar bem rápido aqui, mas era um sistema da empresa para recomendar usuários, criar conta, e ele simplesmente criou um usuário com e-mail, né, do admin. Recriou um usuário. Não era o sistema principal da empresa, era um subdomínio aqui, ó. Um subdomínio para, sabe aquela coisa de membro convida membro que ganha desconto se convidar alguém e tal? Nesse serviço aqui, ele utilizou, né, ele recriou uma conta com o mesmo e-mail lá do admin, por exemplo. E ele pegou a conta admin. Tipo, não tinha nada, nenhuma regra de autenticação para tentar verificar isso no caso, né? E aqui ele acessou a conta com dinheiro na conta, aqui ó, peraí, aqui ó. Tinha dinheiro, os pontos e tal, mas especificamente tá, do sistema de recomendação.
né? Então, por exemplo, digamos que o Técnicas de Invasão, ele tem lá o site, né? tecnicasdeinvasão.com, só que eu criei lá o recomende, peguei um sistema rápido, né, gente? Como a gente sempre... Não é o sistema principal, né? Eu comprei de alguém, um script, não sei. E nesse sistema, nesse subdomínio que estava a vulnerabilidade, no caso. Mas que tinha acesso a gerenciamento de dinheiro aqui da recomendação, comissão e tal. E assim por diante. Lembrando, tá? Que se isso aqui fosse um software de recomendação, nem sei se ele pensou nisso, tá? Todas as empresas que usam esse software têm a mesma falha, né? Então olha que louco aí. Beleza? Ele ganha quanto? $700, ó. E o que ele fez? Ele simplesmente criou uma outra conta com um e-mail que ele sabia que era de um usuário lá. Depois você pode dar uma lida para entender melhor aqui. Outra coisa também, super admin, sem credenciais. Esse cara simplesmente abriu uma URL. Ele viu, né, que quando ele abria, por exemplo, tá, o /admin, aparecia, cara, você não tem permissão, faça o login. Só que ele descobriu uma URL, que era uma URL dashboard, essa URL aqui, que quando abria, ela redirecionava para o /admin, se não tivesse logado. Por quê? O usuário basicamente tinha um script lá, que fazia, cara, se não tiver logado, redirecione para admin. Só que em JavaScript. O que ele fez? Ele foi lá e desativou o JavaScript do navegador. Ó, disable JavaScript. Então, quando ele abriu essa página sem o JavaScript rodando, olha só, galera, a autenticação, o código front-end, a confiança no client-side, a confiança em executar o JavaScript para validar uma coisa. Certo? Então, ele desativou o JavaScript, ele vem aqui nas configurações, ó, inspecionar, aqui na engrenagem aqui, ó, JavaScript, vai ter algum lugar aqui, disable, e temos aqui, ó, disable JavaScript. Se você clicar aqui, você vai desativar o JavaScript no seu navegador, né? E toda a filtragem de JavaScript, ela não vai ser executada. Dessa forma, ele conseguiu acesso aí ao painel, no caso, né? Então, simplesmente tirou uma autenticação ali em JavaScript no client-side. Por último, esse cara ele pegou, né, aqui foi muito legal, inclusive, tá? Sabe a autenticação de 2 fatores? Ele estava num site e gerou uma autenticação de 2 fatores. Falou, cara, eu vou clicar aqui para gerar a autenticação, né? E ele clicou e ele percebeu que o código de 2 fatores que tinha que inserir, né? Ele era enviado no código do client-side também, no código front-end. Então ele viu na requisição ó, que no código front-end tinha lá um valor aqui, ó. E ele pegou esse valor, e ele estava encodado inclusive, né, em base 64, ó. Aqui, ó. Ele desencodava, inseria e pronto. Ou seja, o programador literalmente na autenticação dos 2 fatores ele fazia isso aqui, ó. Aqui está o navegador, né? Ele enviava, aqui está o usuário, quer dizer, ele enviava para o usuário todo o código fonte, né, da página, com a input para inserir e o código OTP na página, tipo naquela requisição de resposta. E tinha o JavaScript, se o código for igual a isso, pode logar. Então ele leu o código fonte, leu a requisição, pegou o código e inseria. Porque ele recebeu o código, né? Olha que parada louca. Um programador, desenvolvedor fez isso. Isso acontece bastante, inclusive, tá? Confiou no client-side para autenticação ali. E olha o que ele fez, né? Ele pensou o seguinte, cara, se o cara faz isso nos 2 fatores, e se eu tentar criar uma conta ou fizer outra operação que tem que ter uma confirmação no e-mail, será se vai vir para o client-side também? E ele foi lá, ó, e fez o mesmo processo na página de login. Ele tentou tipo logar numa conta com um celular de uma pessoa. Daí falou, ó, informe o código que foi enviado via SMS, né, no aplicativo e tal. Só que o código estava no código front-end da página, no client-side. Então ele simplesmente inspecionava, lia
e fazer o login. Olha que parada louca. Tá fazendo sentido para você? Então, só para você ver que burlar a autenticação, existem N formas, tá? Não existe... A gente realmente tem que quebrar a lógica de um programador. Se você começar a filtrar relatórios de bug bounty, filtrar por authentication bypass, você vai ficar chocado com tudo que é possibilidade de falha e coisa que você pode fazer. É muito louco, tá? Então, por isso que eu falo que eu gosto muito desse tópico, porque a gente tem que realmente inspecionar desde o código-fonte, inputs, valores, requisição, desde tentar recuperar senha, trocar e-mail, fazer login, ver se chega, testar isso, testar aquilo, né? Existem várias formas de bypassar. Você pode bypassar, né, pensar no mecanismo e tentar quebrar eles. Então, uma query SQL, um SQL injection pode ser um bypass. Você botar lá no formulário 1 igual a 1, true, pode ser que faça o login. Você quebrou uma query SQL. De 2 fatores, você pode fazer uma navegação forçada, fazer um brute force, um business logic, sessões, cookies, recuperar alteração de senha. Cara, tem IDOR, token, né? Tem várias formas de se bypassar. Pensa no mecanismo de segurança e imagina aí como você poderia bypassar e burlar ele. Então, com isso em mente, tá? Eu queria realmente compartilhar isso com você, tá? Porque eu gasto muito tempo aqui. Eu tento entender, cara, como um sistema funciona, desde a criação de conta, como recuperação de senha, como de login, autenticação, né? Porque todo esse processo ele compõe, né, a autenticação. Se você cria uma conta, podendo subscrever uma conta, ou você faz isso, aquilo, tudo entra aí. Então você tem que buscar formas de todas as possíveis maneiras, né, de se burlar, de se bypassar. Então bora pegar uns labs práticos aqui para a gente pôr a mão na massa e ver na prática aí alguns bypass. Pode ser? Deixa eu abrir aqui. Primeiro lab aqui é um lab de SQL injection, injeção de SQL, que permite fazer o bypass de um login. A gente já viu inclusive isso, tá? Mas é uma forma também, né? O SQL injection é uma forma de se bypassar uma autenticação. Por exemplo, aqui nesse site, no Acunext, que tem um laboratório. Se você clicar aqui no seu perfil, Your Profile, temos um formulário de login vulnerável, tá? A SQL Injection. E se eu pegar no navegador, na minha extensão aqui, a extensão, né, do HackTools, se eu filtrar aqui por SQL, eu tenho várias payloads que eu posso tentar ver se alguma vai quebrar aquela query SQL. Se você está perdido aqui, assiste a aula de SQL Injection que você vai entender, tá? Mas eu vou testar eu mesmo aqui, ó, tem uma salva aqui já. No caso, eu estou tentando fechar um comentário, gerando um true e comentando o resto. Então, vou botar aqui no login, na senha também. Vou digitar entrar e fizemos o login. No caso, bypassamos, né, o formulário de login com uma query, injetando uma query SQL. Lembrando, tá, que os fundamentos dessa query e tal, tá tudo na aula de SQL Injection. Então, isso é uma forma de bypassar uma autenticação. Tem outro exemplo aqui também da Portswigger, né? Deixa eu acessar esse laboratório para a gente ver. Aqui no caso a gente pode clicar em minha conta, my account, e fazer o login aqui, né? Eu não sei qual que é o usuário. Se eu não me engano, tá? Esse laboratório, não vou chegar a inspecionar muito, pessoal, porque a gente já fez isso na aula de SQL Injection, tá? Mas essa query SQL aqui vulnerável, ela é user igual, né? E senha é igual tal. Só que a gente consegue injetar um comando SQL aqui. Então a gente pode botar user igual administrator e comentar todo o restante. Então a gente vai entrar no usuário administrator, tá? Vamos ver se vai funcionar na verdade. Se eu não me engano, é assim. Não, deixa eu ver na verdade, peraí. Na verdade tem que fechar aqui, né, o valor aqui com aspas. Se eu entrar, beleza, ó, você está logado na conta administrador. Eu não vou entrar muito, tá, pessoal, no detalhe da query, como eu falei, tá na aula aí de SQL Injection, mas basicamente inserindo, né, o user igual administrator, fechando ali com aspas simples e comentando todo o restante da query, a gente bypassou, né,
um sistema de autenticação com SQL Injection. Beleza? Agora, outra autenticação aqui também. Eu vou abrir essa autenticação aqui agora, de 2 fatores. Eu vou abrir aqui no Firefox para a gente poder utilizar o Burp Suite. Para a gente trabalhar aqui, vamos ver. Muitas vezes, né, em 2 fatores aí, a gente tem um código para autenticar. Deixa eu só fazer o login aqui. Então, fiz o login, eu vou entrar no laboratório aqui. O link vai estar aqui na descrição da aula para vocês, tá? Deixa eu abrir o laboratório. E nesse laboratório, como que a gente vai bypassar os 2 fatores aqui, tá? A gente vai trabalhar com o que a gente fala que é o Forced Browsing. No caso, navegação forçada, tá? Eu já falei sobre isso com vocês também, mas eu acho que foi aqui na parte de Business Logic. Mas é basicamente a gente forçar a navegação. Então, a regra do programador, né? O cara vai acessar aqui, vai fazer isso aqui e vai chegar aqui. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o login, vai botar autenticação de 2 fatores, né? Para confirmar que é ele e vai acessar essa página aqui. Só que, se o usuário já sabe essa URL de destino e ele faz o login e acessa o URL, ele consegue acesso. Ele fez uma navegação forçada, né? Ele não seguiu o fluxo normal da aplicação. Então, se a gente sabe, por exemplo, a URL interna, a gente pode ver se essa página de 2FA está tendo uma validação aqui dentro. Ou é só uma autenticação de página que vai redirecionar. Entende? A gente tem que testar isso. Então, vou entrar aqui na minha conta. Tem usuário e senha já, ó. Winner. E a senha é Peter. Deixa eu entrar aqui para ver o Winner. Peter. Fazer o login. E ele pediu aqui, ó, entre o código de autenticação. Só que olha só, ele tem também tá um e-mail aqui, ó, e-mail client. Então deixa eu entrar aqui para ver. Ó, chegou o código. No caso ele está só simulando o e-mail, tá, pessoal, no laboratório aqui. E olha só, aqui está o seu código de segurança. 0995. Vou inserir aqui os 2 fatores. E beleza, fiz o login. Cara, na verdade eu fiz uma coisa errada aqui. Para a gente entender esse processo, eu vou armazenar tudo no Burp aqui. Deixa eu pegar o proxy. Vamos fazer armazenando já o histórico, né, para a gente conseguir. Intercept está 1, vou atualizar. Ó, tá salvando já aqui. Então, deixa eu clicar aqui no My Account. O usuário é o usuário Winner. Deixa eu pegar aqui o Winner. E a senha é Peter. Fazer o login. Olha só. Login 2. Aqui está enviando. Deixa eu ver onde que está as credenciais aqui. Aqui no /login, ó, ele está enviando aqui, ó, no caso, ó, username winner, Peter, login 2, que é a autenticação dos 2 fatores. Tem que enviar aqui agora, deixa eu pegar o código no e-mail, peraí. Tá aqui o código, ó. Chegou outro código no caso, né? Então eu vou inserir, entrar, deixa eu ver, peraí. Deixa eu monitorar isso aqui. E olha só, ele enviou o MFA code, tá vendo aqui embaixo? Que é o código de 2 fatores, ó. Ele enviou, né, na outra requisição e foi direcionado para o My Account, que é essa URL aqui, né? Vamos salvar essa URL aqui para a gente ter ela salva aqui, né? Então, após passar pelo 2FA, a gente vai para o My Account. Legal. Eu vou fazer o logout aqui e eu vou tentar agora, literalmente, acessar a conta do Carlos, que eu já sei a senha, tá? Mas eu vou tentar fazer um Forced Browsing sem o 2FA. Vou pegar aqui, vou entrar em outro usuário, no caso, né? Fazer login. Ele recarregou e eu não tenho, né, o código para fazer o login aqui agora. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar submeter essa URL aqui direto. Bora ver? Forçar a navegação
para essa URL e pum, a gente entrou sem fazer a validação ali do código de 2 fatores. Então, dessa forma, forçando a navegação, tá? A gente consegue, muitas vezes, a maioria das vezes, bypassar a autenticação de 2FA. Isso acontece bastante, tá? Até eu posso pegar um exemplo prático aqui já já. Na verdade, eu vou pegar agora já. É uma empresa que eu não estava testando, tá? Eu estava tentando utilizar, na verdade, que é até para técnicas, né? Para processar, porque hoje eu uso a Hotmart para processar pagamentos dos alunos e tal. E uma das empresas que eu ia utilizar, que está crescendo bastante no Brasil, é a empresa QIFI. É um pouco mais barato a taxa, então eu achei interessante, né? E ao criar conta nessa empresa, eu me deparei com exatamente esse cenário aqui e essa vulnerabilidade também. Já foi reportado, não sei nem se podia estar compartilhando aqui, mas só para vocês verem aqui então, pera aí de fazer o login. Acabei de fazer o login aqui na conta, ó. E olha só, opa, na verdade ele... Vocês viram isso? Ele carregou o painel e redirecionou para cá. Não sei se vocês corrigiram, inclusive, tá? Acho que não. Então, perceba que eu tentei entrar para a rota principal e, cara, é uma empresa grande, está vendendo milhões no Brasil aí, tá? Estão crescendo muito. E olha só, tá pedindo, né, no meu e-mail o código. E se eu tento... E tem o Open Redirect ainda, será? Gente, eu tô só navegando a aplicação, tá? Nada tá sendo explorado aqui, ó. Verify OTP e redirecionar para barra. Barra, no caso, tá encodado aqui, né? Se eu botar um outro valor aqui, né? Será que eu consigo ter um Open Redirect? Muito provável que sim. Porque é uma empresa nova, uma startup, está crescendo, né? E se eu tentasse agora fazer um forced browsing direto para o barra, o que acontece, né? Então, todas essas respostas, não vou fazer aqui, né? Devem ser respondidas aí num processo de autenticação. Certo? Olha como que é legal pegar, né, a lógica do programador aí. Outra possibilidade aí, quando se fala em 2FA ali, seria um ataque de força bruta para a gente tentar quebrar, né? Porque geralmente o código ele tem ou 4 caracteres ou 6, tá? Geralmente aí é 4 ou 6. Você deve concordar comigo que quebrar uma senha de 4 caracteres, possibilidade de combinação, ela é fácil, né? Então, se o programador implementou o 2FA e ele não tem limite de requests, né? Limite de tentativas, ou então não expira após uns, sei lá, 2 minutos, dá como exemplo, ou não acontece isso, ou não acontece aquilo, né? Todas as filtragens que ele pode ter não feito, né? A gente consegue literalmente quebrar o 2FA facilmente. Fácil, rápido. Ainda mais se é 4 caracteres, tá? Deixa eu até ver nesse exemplo quantos que são aqui. Ó, aqui são 6, né? Então a gente... No caso aqui, eu acho que ele tá tendo um timer aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que até bugou aqui. Ó, 1 minuto. Em 1 minuto ele gera um outro, né? Então tá interessante, ao menos tem um dispositivo de tempo aqui. Se a resposta deles for rápida, tá? Montando o request no burp, for rápido a resposta, essa conversação, e fosse 4, a gente conseguiria quebrar assim. Tendo uma boa conexão, uma boa resposta, sem limitação no caso, né? Mas muito provável que deve ter um WAF rodando, um Cloudflare aqui e tal. Mas porque é uma empresa maior, né? Tipo uma empresa de pagamentos e tal. Mas geralmente em outras aplicações não. Ou talvez ele tenha também, enfim, né? Tem essa possibilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre brute force já. Não aqui ainda, tá? Mas eu vou te mostrar como fazer brute force 2FA em senhas também. Só que a gente vai falar sobre brute force aqui na parte de técnicas de hacking. Porque vai envolver um pouco mais de criação de word list, de Hydra, de burp e tal, processamento. Então eu quero deixar essa aula bem focada em burlar a ideia de autenticação, tá? Não tanto ali na força bruta. A gente vai trabalhar com brute force na próxima aula aqui na prática. Beleza? Tanto de 2FA como de senhas também, de formulário e tal. A gente vai chegar nesse ponto aí, que é uma forma de bypassar, sim, tá? Quebrando ali na força bruta, mas especificamente na força bruta, né? Não agora aqui na lógica ainda. Outra forma também, tá? De se bypassar a autenticação
é quebrando a lógica do programador. A gente até já fez isso de várias formas aí. Se eu pegasse aqui esse laboratório do Troy Heckman, ele é um laboratório pago, tá? Nem todo mundo tem acesso. Então, caso você não pague o Troy Heckman, acompanha na minha tela aqui. É só para você ver mesmo o ambiente, tá? Para você buscar aí esse tipo de falha também em autenticação. Se eu vim aqui em Logic Flaw, ó, tem até Brute Force aqui também, ó, para quebrar uma senha e tal. Mas se eu vim aqui e vamos tentar explorar essa quebra de lógica aqui, que é uma coisa que acontece bastante, tá? Que é aquela regra, né? Deixa eu iniciar essa máquina aqui para a gente fazer esse ataque na prática. Temos o IP do alvo aqui, vou abrir esse alvo então no... Deixa eu só ver se eu estou conectado na rede aqui. Troy Heckman, beleza. Eu vou abrir esse nosso alvo aqui com o burp ligado. E olha só, né, tem um sistema de suporte. Posso fazer um login aqui. Fazer login. Só que eu vou resetar a senha, tá? O problema aqui está no reset de senha. Essa falha ela está no reset de senha utilizando esse e-mail do... Nosso objetivo, tá? É quebrar, mudar a senha do Robert. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o Robert. Vou falar que esqueci a senha, tá? Resetar senha. Vou inserir aqui o Robert. Verificar. Depois de perguntar a senha, ele pergunta o usuário também. O usuário é Robert. Então, olha só, para a gente resetar uma senha, ele pergunta o e-mail e o username, Robert. Beleza. Acabamos de enviar para você o e-mail para resetar a senha. Ou seja, lá no e-mail do Robert chegou um token para ele resetar a senha dele, um link para ele clicar, né? Então, botou e-mail, botou username, ele gera, né, esse link e manda por e-mail. O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu posso agora aqui... Eu deixei o burp ligado esse tempo todo, né? Então, eu consigo interpretar tudo o que aconteceu aqui, ó. Olha só, na URL teve um e-mail. Aqui eu passei enviei o username, né? E eu vou enviar essa requisição aqui agora por repeater, para a gente repetir ela, né? Primeira coisa, analisando a requisição, a gente vê que na URL a gente está mandando aqui o valor do e-mail dele. E no corpo, a gente está enviando um usuário. Se eu tentasse aqui agora, tá de cara. Vamos até vou desligar o proxy para não ficar salva essa bagunça aqui. Essa baguncinha que a gente vai fazer aqui agora. Ela está desligada já. Se eu viesse aqui, tá? No resetar senha e botasse o meu e-mail e o usuário do Robert. Não, na verdade aqui, ó, nenhuma conta foi encontrada com esse e-mail, tá? Então já não é possível, né? Ou seja, aqui na URL eu tenho que passar o e-mail do Robert. Nossa primeira etapa que a gente já interpretou, né? Então, eu vou pegar aqui o e-mail do Robert mais uma vez. Vamos botar aqui. E se eu passar o meu usuário, vou botar aqui, sei lá, novo user. Ó, ele vê que o usuário não está atrelado. Tá, seguinte. A gente está testando a aplicação. A gente precisa agora ver, né, cada vez mais essa lógica. Vou botar mais uma vez aqui outro usuário. Se eu botar Robert, vai dar certo, né? Massa, fez o login. Aqui no histórico, posso começar toda hora a ver o que está acontecendo aqui. Então, a hora que eu botei aqui, né, um outro usuário, ó, não enviou, tal. Beleza. O que eu vou fazer, né? Eu vou primeiramente tentar criar uma conta normal no sistema. Vou vir aqui, ó, criar conta. Por ser um sistema do Troy Heckman, né? Eu vou botar aqui Bruno. O próprio Troy Heckman está falando aqui, ó, que somente esse e-mail pode criar conta, porque ele tem um e-mail configurado já para o laboratório, tá? Deixa eu pegar esse e-mail aqui, tem um modelo aqui, calma aí. Aqui, ó. Bruno, usuário, arroba, né? Então, Bruno, arroba, customer,
E a senha eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o TroyHack me falou, né, que somente esse arroba pode criar usuários aqui, né? Tem que criar esse e-mail aqui. Então eu estou seguindo as instruções aqui do nosso desafio, mas a lógica não vai interferir, né? Só para ter essa validação aqui. Então eu vou criar a conta. Beleza, estou logado, tenho meu ticket de suporte, que não tem nenhum ticket, nada. Tenho o meu usuário aqui, legal. Username Bruno, o meu e-mail é esse aqui. Vou fazer o logout e vou tentar quebrar a lógica de uma outra forma. Vou inserir, por exemplo, o meu e-mail, Bruno, e a senha Robert. O que vai acontecer? Robert. Não combinou. Tá. Posso tentar botar o Robert com o meu e-mail e tentando fazer combinações, tá? Mas o que vai acontecer aqui, né? Nessa vulnerabilidade em específico. Aqui no repeater, na hora que ele monta a requisição, ele está enviando um e-mail válido. Legal. Então ele já tem um true do programador. Só que no corpo da requisição, a gente pode tentar enviar, sobrescrever, na verdade, esses valores. Eu posso falar, cara, o usuário é o Robert e o e-mail, ele é Bruno. Deixa eu até botar, vou deixar dessa forma para a gente ver aqui. Então, estou fazendo uma requisição montando, né, no corpo da requisição, o usuário e um outro e-mail. Porém, na URL, que ele vai dar a primeira validação, é o e-mail do Robert. Robert, usuário, e-mail. O que será que vai acontecer? Será que ele vai enviar a mensagem para o e-mail recuperando, né, o Robert aqui? Sempre quebrando a lógica. Vamos testar. Deixa eu renderizar para a gente ver a mensagem aqui. Olha só. A gente vai te enviar um e-mail para resetar para Bruno. Então eu estou sobrescrevendo no sistema o valor do e-mail. E, gente, isso acontece nessa lógica, tá? Mas tem um outro tipo de falha também, que é o poluição de parâmetro, né? Onde a gente consegue, muitas vezes, por exemplo, tem lá query string, por exemplo, vou enviar, por exemplo, um valor que tem em conta, que é R$1.000. Vou enviar por exemplo, from Bruno to Pedro. Só que aqui embaixo eu venho aqui e sobrescrevo, né? Digamos que o sistema só deixou eu botar R$1.000, que é o que eu tinha no saldo da conta ali no código front-end, por exemplo, na interface. Só que eu venho na URL e sobrescrevo o valor para R$8.000, R$9.000. Então eu passei a validação, só que na hora que eu sobrescrevo, já tem um true de execução. Eu estou enviando um parâmetro a mais, né? Sobrescrevendo aquele parâmetro. Então isso acontece bastante, essa ideia de lógica, né? E aqui no caso eu sobrescrevi o valor do e-mail, para onde é enviado aquele valor, do Roberto. Então o token do Roberto foi enviado para o Bruno. Bora ver se foi enviado mesmo? Deixa eu vir aqui, vou logar no Bruno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tickets. Olha só. Sua solicitação de resetar a senha. Ó, tem um link aqui para resetar a senha, né? Deixa eu copiar, fazer o logout. Vou colar sua URL aqui, vou dar um Enter. E minha conta, eu sou o Roberto, né? Consegui ter acesso à conta do Roberto dessa forma. É uma falha lógica, tá? Você, como programador, se tiver uma experiência, vai entender o grande problema aqui, tá? Mas o que mais que a gente pode fazer aqui? Na verdade, aqui acabou, né? No caso, a gente viu aqui que no caso, a aplicação, né, ela favorece o corpo, né, o post, do que a query string. Beleza. Agora, vamos fazer uma exploração do laboratório que eu trouxe pra gente aqui, que é literalmente quebrando um cookie. No caso, como no exemplo que a gente viu aqui em cima até, a gente viu nos relatórios aqui e tal. Deixa eu abrir aqui esse laboratório pra gente, vou executar ele. A gente vai hackear juntos aqui. Bom, temos uma URL, o laboratório vai estar aqui embaixo da aula, tá? O link para você poder acessar aí. Deixa só eu limpar tudo que tem no Burp aqui para não ficar
Deixa eu pegar tudo que tem aqui e deletar. Estamos limpos aqui de request. Então, empresa holding, faça o login. Vou botar qualquer dado aqui para a gente testar primeiramente. Nada funcionou. Ainda não possui conta. Criei uma conta. Vou criar uma conta. Usuário Bruno. E a senha vai ser... Vou botar o usuário aqui, na verdade eu vou botar usuário Pedro. Não, usuário Pedro. Ou Bruno também, tá? Tanto faz. Bruno. Eu poderia, na verdade, tentar criar o usuário admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, boa tentativa, né? Então, o sistema falou que não dá para criar o usuário admin. Já existe o usuário admin. É uma brincadeira aqui, né? Então, até uma coisa de saber se num sistema existe um usuário admin é tentando criar uma conta admin. Se falar que já existe, é uma enumeração que a gente fez. A gente sabe que naquele sistema roda o admin. Olha que parada louca. Né? Então, gerando um erro ali, a gente consegue descobrir que tem usuário admin. Pô, conseguiu criar conta admin, quer dizer que no banco de dados não é admin o nome do admin. Digamos assim, né? Então, eu vou criar um usuário aqui chamado... vou botar aqui Mike. E a senha vai ser Mike. Mike. Ó, o seu usuário foi criado. Ok. Se eu agora fizer o login no Mike, fazer login, autentiquei. O que eu posso fazer aqui agora? Você está logado como Mike. Eu posso analisar os cookies da aplicação. Vou atualizar a página. Vou atualizar. E posso tanto ver pelo Dev Console aqui ou direto no Burp, tá? Já que eu atualizei a página, ó, eu posso ver aqui, ó, os cookies que eu estou enviando, ó, Session ID. Tá vendo que tem um cookie de identificação da sessão aqui? Então, toda vez que eu vou acessar uma página, toda vez que eu falo, ei, sistema, eu quero acessar a página tal, tá aqui os meus cookies. O que é o cookie? É a autenticação por base de propriedade, certo? Se a gente vem aqui no nosso mapa mental, autenticação, ó, o mecanismo de autenticação com base em propriedade, né? Eu tenho aquele cookie. Então, esse sistema, após fazer o login, né? Ele te dá uma propriedade que é um cookie e você usa aquele cookie para solicitar um conteúdo e ele te responder se você tem autorização. Né? Então, se o cookie for de um usuário e tal, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar esse cookie, olha só, e ver se tem algum sentido aqui. Como assim, né, Bruno? Eu vou pegar um site aqui, que é esse site para analisar hash, tá? E vou colar essa hash aqui. Olha só. É uma hash do tipo SHA-1. Pode ser um MD5, pode ser outros tipos de hash também. Pode ser uma hash própria que é daquela empresa que ela usa, mas é uma hash SHA-1. Se eu tentar dar um decrypt, né, no SHA-1, vamos pegar algum serviço online aqui para decryptar. Vamos botar aqui, ó, decrypt. Ó, já tem, tá? Hashes como SHA-1, MD5 e tal, tem muita coisa já decriptada, muita coisa já, tá? Então ele sabe aqui que é Mike. Conseguiu descriptografar. Ou seja, o meu cookie, ele faz referência direta ao nome do usuário. Está só criptografado ali, no caso, em SHA-1, o nome do usuário. Então, sempre que você usar um site, tenta ver, cara, que cookie é esse? Que é essa sessão? Como que é o que eu estou enviando para o navegador para falar que é eu? Porque não se assuste, tá? Se você vê um cookie em MD5, em SHA-1, como está aqui. Então, você copiando esse valor, o que a gente pode tentar? Vou enviar para o repeater. Bora enviar para o repeater isso aqui, ó. Enviar para o repeater. Vou repetir somente. Ó, você é o Mike. Na verdade, aqui eu estou fazendo o login, né? Deixa eu pegar o outro aqui que eu dou literalmente o get aqui. Deixa eu voltar para a página inicial aqui.
Aqui, ó, entre no painel, né? Eu vou entrar no painel. Nessa página Logged In, né? Que é a página de logado, né? De painel. Ele fala, você é o Mike. Se eu vir aqui no Burp, pra gente... Aqui, ó, Logged In. Vou enviar para o repeater. E vou reenviar aqui a requisição. Olha só, ele está falando aqui na resposta que eu sou o Mike e tal, porque ele está enviando o meu cookie, que é o Mike. Se eu pegar agora, né, na verdade eu vou encriptar para SHA-1. Vou dar um encrypt to SHA-1. Vamos fazer o contrário no caso, né? Eu vou encriptar o usuário admin, que eu sei que é o usuário que existe, inclusive, né? Então vamos encriptar. Temos um valor aqui. E se eu editar o meu cookie agora para ser admin, enviar, você está logado como admin. E essa falha é uma falha bem presente em aplicações, tá? Ainda mais em PHP, mais simples, assim, então que não estão utilizando um framework avançado para fazer. Hoje os frameworks ajudam a acontecer isso, né? Eles têm uma forma ali de fazer autenticação, vem já uma estrutura recomendada para o cara utilizar, né? Mas principalmente quando é um sistema que o programador fez o sistema, tende a ter esses buracos assim, tá? Então, cara, são várias formas de se bypassar a autenticação. Bypassar mecanismos de autenticação, né? A gente viu aí como fazer quebra de lógica, cookies de sessão, um 2FA, um SQL injection. O brute force vai ser na próxima aula, tá? Tanto de senha como de 2FA também, tá? Vou te ensinar. E token de definição de senha, a gente chegou a fazer um token que pode redefinir uma senha. Vai ter mais uma aula minha sobre Authentication Bypass. Eu estou montando um laboratório extra para vocês, tá? Então eu vou gravar na sequência essa aula, vai estar aqui na plataforma para vocês, que é uma aula bypassando de mais umas 4 diferentes formas, né? Eu quero pôr isso para vocês, como aqui na parte de redação de e-mail e tal. Eu estou criando um laboratório para compartilhar com vocês, tá? Mas é basicamente isso aí. A autenticação, né? O bypass de autenticação é uma coisa que tem que ser criativa e tem que tentar literalmente quebrar o sistema, burlar uma lógica, né? Contornar ali um mecanismo de autenticação, e basicamente é isso aí. Sempre analise o código-fonte do front-end, principalmente em 2FA, porque muitas vezes o código pode ir o token pode ir na página. Leia os cookies, tenta ver padrão nos cookies. Lembra que o cara criou uma conta aqui para ver, por exemplo, ele começou a criar conta e via que o cookie era meio parecido. Ele via que o cookie, cada hora era uma coisa que parecia que ele tinha um padrão ali, o A era parecido com aquele e tal. Tenta criar uma conta que já existe, tenta fazer isso e tal. Realmente usa o sistema, né? Usa e abusa aí. Beleza? Basicamente é isso aí. E a gente se vê na próxima aula aqui do Técnicas de Invasão. Pode deixar que eu vou gravar uma aula extra aqui de Authentication Bypass e logo vai estar na plataforma assim que eu acabar o nosso laboratório. Última coisa, não se esquece, me fala o que você achou nos comentários. Se você é programador, tá? E já cometeu algum desses erros, me conta aí nos comentários, certo? E se você é programador, hacker que está comigo aí, não fica só no cookie, tá? Uma coisa importante, não fica restrito somente no cookie aqui, tá? Por exemplo aqui, ó, no Session ID. Pode ter outros parâmetros de sessão também. Autorização? Sim, não. Está logado? Sim, não. Às vezes, tem alguma coisa, sei lá, um logged in aqui no corpo. Logged in false. Aí você muda para true, você está logado. Usa, no caso, lê as requisições, interpreta, vê o que acontece e tal. E eu te vejo na próxima aula do Técnicas de Invasão. Lembrando, tá, que a gente vai fazer a parte de brute force, a parte de quebra de senha, aqui na etapa de técnicas de hacking, tá? Porque tem como autenticar, bypassar, né? Com o brute force de várias formas, então até a próxima aula. Tem até a brute force de cookie também.